A China advertiu hoje que nenhuma guerra pode ser ganha em resposta às declarações do secretário da Defesa dos Estados Unidos sobre a preparação militar norte-americana para um eventual conflito com a nação asiática. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Lin Jian, acusou Washington de incitar deliberadamente ao confronto ideológico e de exagerar a alegada ameaça chinesa. Exortamos os Estados Unidos a deixarem de impor sua lógica hegemónica à China, a abandonarem sua mentalidade obsoleta da Guerra Fria e abastecerem-se de utilizar a competição estratégica como pretexto para conter e reprimir a China. As declarações surgem um dia depois do secretário da Defesa dos Estados Unidos ter afirmado numa entrevista televisiva que os Estados Unidos não querem uma guerra com a China, mas que aqueles que querem a paz devem preparar-se para a guerra, justificando assim o reforço militar ordenado pelo presidente Donald Trump. O responsável norte-americano reagiu assim à embaixada chinesa nos Estados Unidos, que avisou na quarta-feira que se os Estados Unidos da América quiserem uma guerra, seja ela tarifária, comercial ou outra, a China está pronta para lutar até ao fim. Pequim tem repetidamente rejeitado os argumentos da Washington de que precisa de reforçar as suas forças armadas para fazer face a uma possível ameaça militar chinesa. A troca de declarações surge numa altura de tensões crescentes entre as duas potências, marcadas por disputas comerciais e acusações mútuas sobre questões da segurança e geopolíticas. Quinze pessoas ficaram feridas na Coreia do Sul depois de 2 pilotos de caça terem acidentalmente lançado munições sobre uma zona civil durante exercícios de treino. O acidente ocorrido na Coreia do Sul aconteceu um pouco antes do início dos exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos da América e a Coreia do Sul. Pouco depois das 10 horas locais, 2 aviões KF-16 lançaram 8 bombas MK-82 sobre uma aldeia perto de Pocheon, uma cidade próxima da fronteira fortificada do país com a Coreia do Norte, informou a Força Aérea Sul-Coreana. De acordo com os meios de comunicação social, embora alguns dos feridos fossem graves, nenhuma das vítimas ficou em estado crítico. Várias casas, uma igreja católica e uma estufa foram parcialmente danificadas pelas bombas que não as atingiram diretamente. A Turquia vai construir um muro na fronteira com a Grécia para prevenir a entrada de migrantes clandestinos na União Europeia. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo governador da província turca de Edirne, no noroeste do país. O governo turco espera construir ainda neste ano os primeiros 8,5 quilómetros da barreira ao longo da fronteira terrestre entre a Turquia e Grécia. O trecho de 200 quilómetros é paralelo ao rio Evros, chamado de Merik pelos turcos, em praticamente toda a sua extensão. De acordo com o governo, o prolongamento do muro será construído em outras partes da fronteira, mas não foram dados mais detalhes sobre as obras. A província turca, situada ao oeste de Istambul, também faz divisa com a Bulgária, outro membro da União Europeia. Os Estados Unidos planejam executar um homem por pelotão de fuzilamento nesta sexta-feira pela primeira vez em 15 anos. A execução da pena de morte será na Carolina do Sul. O condenado matou os pais da sua ex-namorada com um taco de beisebol.
Apenas 3 presos enfrentaram o pelotão de fuzilamento desde que a pena de morte foi restabelecida em 1976. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu nomeou um conselheiro próximo e ex-embaixador nos Estados Unidos para liderar a segunda fase das negociações de cessar-fogo com o Hamas. Segundo uma fonte oficial, Ram Dammer, atualmente ministro do gabinete de Netanyahu, é visto como seu conselheiro mais influente. Com o passado de ativismo republicano e proximidade à Casa Branca, Dammer assume um papel crucial nas negociações. A primeira fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas termina no início de março, mas a segunda fase permanece incerta. O plano proposto por Trump, que inclui a retirada dos palestinianos de Gaza, foi amplamente rejeitada pelos países árabes. Desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, mais de 50 mil pessoas morreram em Gaza e no Líbano e cerca de 70% da infraestrutura de Gaza foi destruída. Em Israel, 1.200 pessoas foram mortas e 250 foram sequestradas. A escolha de Ron Dammer, que tem fortes ligações com Donald Trump, levanta expectativas e desafios e gera reações divididas. Para os aliados de Netanyahu, ele é um negociador firme. Já para os críticos, a sua ligação com Trump pode dificultar um acordo equilibrado. O cenário das negociações continua tenso, com desafios políticos e humanitários. O governo dos Estados Unidos negocia diretamente com o grupo terrorista Hamas para a libertação de reféns que foram levados para a faixa de Gaza. A Casa Branca confirmou que Israel foi consultado antes do início das conversas. A intenção do governo de Donald Trump é garantir que mais reféns sejam libertados. O enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio seria o responsável pelas negociações. Steve Witkoff pediu que Israel evite novos ataques até a conclusão de um acordo com o grupo terrorista. Em Washington, o político se encontrou com 7 reféns que foram libertados durante a trégua. Israel viveu mais um dia de luto durante o enterro do refém Oad Yahalon. Ele tinha 49 anos quando foi sequestrado. Hoje, o tenente-general Eyal Zamir assumiu o comando do exército israelense. Ele afirmou que a missão contra o Hamas ainda não terminou. Após uma reunião no Cairo, líderes árabes aprovaram um plano para a reconstrução da faixa de Gaza. A proposta prevê investimentos equivalentes a 310 bilhões de reais em infraestrutura. O plano garantiria a permanência dos moradores no território, que seria governado pela Autoridade Palestina, responsável pela Cisjordânia. Israel e Estados Unidos rejeitaram a ideia. A Casa Branca e o Ministério das Relações Exteriores israelense afirmaram que a proposta não leva em conta a realidade em Gaza e que a Autoridade Palestina seria incapaz de governar a região. Mais de 5 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o início da invasão russa há 3 anos. Muitas delas encontraram refúgio em países da Europa, como Portugal. Uma associação em Lisboa já ajudou mais de 20 mil refugiados ucranianos a superar os traumas e as dificuldades de recomeçar a vida em outro país. O sorriso da dona Ludmila não esconde a tristeza de quem deixou para trás uma vida na Ucrânia. Ela e o filho, portador de necessidades especiais, estavam no primeiro grupo de refugiados que chegou a Portugal. Saí com muito medo, nem sabia o que estava acontecendo, ele diz. Aos 74 anos, a ucraniana ainda espera voltar um dia para a terra natal, onde deixou parte da família. Deixei cunhados, amigos. O coração dói de saudade, afirma. Mãe e filho hoje são voluntários na associação que ajuda pessoas que, como eles, fugiram de um país em guerra.
Desde o início da guerra, 20 mil ucranianos foram atendidos na associação que hoje funciona aqui em Ourém, a cerca de 100 quilômetros da capital Lisboa. Entre eles, homens feridos no campo de batalha que receberam aqui apoio psicológico e tratamento físico. O brasileiro Ângelo é um dos responsáveis pelo local, que conta apenas com o apoio de voluntários e doações. Uma ajuda que melhora a vida de quem viu de perto os horrores da guerra. O primeiro grupo de feridos nos impactou muito porque eles chegaram, não dormiam, tomavam medicamentos para dormir, falando da parte psicológica. Ao fim do segundo dia, já estavam todos a dormir sem medicamentos. Só pelo fato de eles estarem fora da Ucrânia e saberem que não ia cair uma bomba a qualquer momento aqui. Por questões de segurança, este refugiado de 35 anos não pode mostrar o rosto. Ele foi atingido na perna durante combate na região de Kharkiv, um dos principais alvos do exército russo. Já recuperado fisicamente, ele ainda sente a dor emocional. Todos os meus amigos estão mortos ou feridos. Não tem mais ninguém. É muito difícil. Dói muito. Lamenta. Ucrânia e Estados Unidos decidiram prosseguir com as negociações para o fim da guerra na Ucrânia. Já o presidente Emmanuel Macron declarou nesta quarta-feira que a França precisa estar preparada para o caso de um rompimento com os Estados Unidos. Emmanuel Macron fez um pronunciamento na TV francesa e disse que quer se reunir com chefes militares europeus na semana que vem em Paris. O presidente garantiu que está disposto a colocar o arsenal nuclear francês à disposição dos aliados como forma de apoiar a Ucrânia e pressionar a Rússia. Emmanuel Macron também reagiu às tarifas anunciadas por Donald Trump ao Canadá, México e China. O presidente francês alerta que é preciso se preparar para medidas semelhantes contra a União Europeia e que, se isso acontecer, a França e a Europa vão responder. Ontem, o presidente Donald Trump anunciou a retomada das negociações de paz com a Ucrânia depois de dias de tensão entre ele e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Em vídeo nas redes sociais, Zelensky comentou que houve um movimento positivo e que espera ter os primeiros resultados na próxima semana. O presidente Trump declarou também que tem mantido sérias conversas com a Rússia e recebido fortes indicações de que o país está pronto para a paz. Em Portugal, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo vai notificar 76 mil imigrantes sobre a rejeição dos seus pedidos de regularização. A decisão anunciada pelo presidente da instituição surge devido à falta de resposta dos requerentes às notificações enviadas anteriormente. Pedro Portugal Gaspar explicou no Parlamento que esses imigrantes não agendaram uma reunião obrigatória para dar seguimento aos seus processos. No total dos 446 mil pedidos pendentes, cerca de 250 mil foram agendados e 233 mil atendidos. As rejeições fazem parte do primeiro lote de um total de 213 mil notificações que serão enviadas. No entanto, os requerentes ainda podem manifestar interesse numa audiência para reverter a decisão. Segundo a AIMA, muitos não responderam porque mudaram de morada, saíram do país ou conseguiram regularização por outros meios. O presidente da agência revelou ainda que durante os atendimentos foram identificadas pessoas com mandado de captura internacionais. Desde a criação da AIMA, a instituição já processou 10 mil títulos de residência e atribuiu 35 mil autorizações no âmbito do reagrupamento familiar. Com milhares de processos na justiça e sobrecarga de trabalho, a agência enfrenta desafios na gestão de migração em Portugal. A AIMA reforça que a regularização exige cumprimento rigoroso das normas e que os processos rejeitados ainda podem ser revistos caso os requerentes manifestarem interesse dentro do prazo legal.